E aí galera, mais um vídeo aqui sobre o Tina. Agora um pouco diferente, a gente vai trabalhar com o Tina um pouco relacionado a circuitos específicos, circuitos eletrônicos, né? Como simular alguns circuitos eletrônicos no Tina, uma nova série aí que a gente está abrindo. O primeiro deles vai ser o dimmer, né? O dimmer com diac e triac, né? Um dimmer bem conhecido aí na internet, na literatura, né? Ele é utilizado para, na sua maioria das vezes, né, para controlar, para ajustar, né, a potência numa carga, né? E aí pode ser luminosidade numa lâmpada, pode ser temperatura, pode ser potência numa resistência de aquecimento e assim por aí vai. Pode também acionar alguns motores. Então, para a gente fazer o ajuste aí de potência em algumas cargas elétricas. Então eu vou começar montando isso aqui com vocês, esse circuito passo a passo, e depois a gente vê alguns detalhes também dentro da modelagem dos componentes, como achar os componentes corretos, né? E aí a gente vai simular, fazer algumas simulações para ver o funcionamento correto dele. Então vamos lá, vamos abrir um novo aqui. E aí a gente pode começar a montar. Bom, o dimmer tem duas partes básicas, né? A gente vai ter aqui uma parte que vai ser o controle do disparo, né? Que é feito com 3 componentes. Um potenciômetro, um resistor e um capacitor, tá? Eles são ligados em série, assim. Esse pontinho, bolinha aqui, ó, no potenciômetro, diz o seguinte: bom, quando você tiver, deixa eu abrir a posição setting aqui, ó, em 0%, a resistência vista entre os dois pontos aqui será 0, e entre esses dois pontos aqui será a máxima. Então, a gente vai fazer essa ligação assim, porque quando a gente tiver em 100%, né, a gente quer que 100% da resistência esteja aqui e 0% aqui, né? E quando a gente tiver em 0% da carga, a gente quer a máxima resistência do potenciômetro aqui e a mínima aqui. Então a gente vai fazer essa ligação aqui. Porque aqui no dimmer esse ajuste funciona ao contrário, o inverso da resistência do potenciômetro, tá? Então quanto maior a resistência aqui, maior será a constante de tempo desse circuito RC, então mais demorado vai ser para ele fazer o disparo do triac. Então eu vou explicar isso nas formas de onda, depois que a gente começar a simular, tá? Os valores dos componentes desse dimmer aqui, o capacitor é 47 nano, tá? Aqui é 47K. Lembrando que esse resistor aqui precisa ser de uma potência maior, né? Precisa suportar maior potência. Também vou explicar por quê. E esse potenciômetro deve ser linear. Cuidado com os potenciômetros logarítmicos, tá? Vamos colocar aqui uma fonte que vai simular a tomada. Da tomada. Aqui. E já vou colocar o nosso TRGND também aqui. Perfeito. Agora a gente precisa procurar 2 componentes semicondutores. Quando a gente está falando de componentes semicondutores na simulação, é tanto melhor a gente conseguir um modelo, né,
adequado dele. Então, por exemplo, aqui a gente pode procurar nessas abas do Tina à vontade e a gente não vai achar aqueles componentes, o TRIAC e o DIAC, tá? Não são componentes que eles colocaram aqui para o acesso rápido. Então, quando acontece isso, a gente deve vir aqui, ó, no ferramenta Find Components. Aqui eu posso, por exemplo, digitar o modelo do componente. No caso, o modelo do DIAC é DB3. E aí ele vai me dar as possibilidades de modelos que eu tenho para esse tipo de componente. Ou eu posso procurar pelo tipo de componente, por exemplo, o DIAC. E aí ele aparece um modelo genérico aqui. Então a gente, já que ele já tem, né, o modelo do componente, a gente vai usar, tanto melhor usar o modelo do componente. Então, vamos lá. Agora a gente precisa usar, para fazer a parte de potência, o acionamento é feito pelo DIAC, e a parte de potência, o chaveamento é feito pelo TRIAC. Então, já como ele não aparece aqui no acesso rápido, né, a gente vai aqui no Find Components. A gente usa na prática lá um modelo chamado TIC 226, mas esse ele não consegue achar dentro dos modelos dele. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ver só o TIC. Não, nem só TIC ele aceita. Então eu vou pegar por TRIAC. Bom, o TRIAC ele tem um modelo genérico, então a gente vai usar ele. A questão dos modelos genéricos é que, dependendo do modelo do componente que você está usando, você tem que saber mudar os parâmetros internos dele, né, para ele simular realmente o comportamento daquele componente que você vai usar na prática. Então eu vou, antes de entrar então eu vou entrar nesse detalhe aqui, ó, clicar 2 vezes, e aqui para entrar dentro dos parâmetros do modelo, vou nessa caixinha com 3 pontos. Então estamos aqui, ó. Aqui, ó, tem os parâmetros que a gente busca em termos de parâmetros de componente, tá? Então vamos fazer uma comparação, porque eu já fiz isso aqui no outro. Vamos ver o que digamos, está diferente um do outro, né? Então temos 400 aqui, 10 micro, 6 mili, 50 mega, 20 mili, 900 mili e assim por diante. Então vamos ver o que a gente tem lá. Vamos ver o que a gente tem aqui nesse que a gente já fez os mesmos 400, os 10 micro. Aqui é uma importante mudança, né, da corrente de sustentação. Lá estava 20 mili, aqui está 5, a gente vai mudar lá. Aqui a gente também vai mudar de 50 para 100. O trigger current também é importante. A gente vai ver aqui se está diferente. E o gate trigger voltage também. O restante a gente vai deixar igual, tá? Então pode dar print aqui nessa informação ou dar um pause aí para copiar essa informação. E aí vocês vão lá pro de vocês e coloquem as informações aqui, né? Aqui a gente tinha rolling current de 2 mili e aqui a gente tinha, ou era na verdade 5, e aqui a gente tinha 2. Aqui a gente tinha 100 e aqui a gente tinha 700 mili. O restante estava igual, tá? Então eu vou deixar. A gente já fez isso
já reiteradamente algumas vezes, né, buscando no informação técnica do componente chamado datasheet, né? Então se vocês quiserem dar uma olhada, é só procurar no Google aí por TIC 226 datasheet, vocês vão ter uma infinidade de documentos aí, tá? Não é o objetivo desse vídeo ficar fazendo esse trabalho de busca no datasheet, tá? A carga, né, que vai ser controlada a potência, eu não tenho aqui no simulador, muitas vezes não tenho a lâmpada, não tenho o motor. Então o que a gente faz é modelar eletricamente com outro componente. Eu vou fazer isso com resistor, tá? Mas qual o valor desse resistor, né? Esse aqui a gente vai determinar a partir da potência. Por exemplo, se eu tiver uma lâmpada incandescente de 60 watts aqui, vamos pensar no seguinte, que, bom, a tensão que alimenta essa lâmpada aqui para nós, né, no estado em que eu vivo, é 220 volts RMS. Então a gente vai colocar 220 ao quadrado dividindo por 60. Isso vai dar o valor da resistência quando a lâmpada estiver desenvolvendo essa potência máxima. Dá 807 aproximadamente. Então eu vou colocar aqui 807. Tá? Essa não é uma modelagem muito boa, perfeita para a lâmpada, porque a lâmpada, como ela vai ajustar sua intensidade de luminosidade, conforme essa intensidade de luminosidade muda também a temperatura do filamento, e a resistência do filamento é dependente dessa temperatura também. Então aqui é uma resistência para a condição de potência nominal, tá? Aqui em cima eu vou começar a planejar meus medidores, tá? Eu vou precisar medir uma tensão na carga, eu vou precisar medir uma corrente na carga também, neste caso, e vou medir uma tensão no capacitor, e vou medir uma tensão aqui no gerador. Prontinho, estamos prontos. Opa, faltou uma ligação aqui, desculpem. Estamos prontinhos para verificar no IRC, né, que eu já falei em outros vídeos. E deu ok, tudo conectado certinho, não tem nenhum warning, nem erro, né? Electrical Rule Check, né? E agora a gente vai fazer uma simulação transiente, mas antes disso a gente precisa fazer o setup da nossa tomada aqui, né? Então agora a gente vai tentar, vamos ver aqui o signal, tá? A tomada nos oferece uma rede sendo uma tensão na forma de seno, tá? A amplitude dela, como eu já falei em outros vídeos, não é 220 nem 127, né? A amplitude terá que ser esse valor nominal da tomada vezes raiz de 2. Aqui no caso vai ser, para 220 será 311 aproximadamente, tá? E a frequência de operação 60 Hz. Ok, aqui já dá uma informação de período para nós, né? Dá 20, vai dar 16,6 milissegundos. Essa informação é importante para a gente definir o tempo da simulação transiente. Ok. Então agora a gente já pode começar a fazer nossas análises, né? Por exemplo, aqui o setting do potenciômetro, ou seja, o que quer dizer o setting? O setting é a posição da manopla do potenciômetro, né? Pode estar numa posição mínima, numa posição máxima, ou em qualquer outra posição intermediária, tá? Então vamos começar aqui com 50%, que é a metade mesmo.
e vamos fazer uma análise do tipo transiente, tá? Uma coisa aqui, ó, bem interessante no caso de depois posterior exportação dos dados, caso necessário, é você desmarcar essa opção aqui, ó, Draw Station. Isso aqui dá muito problema no caso se a gente for exportar esses dados. Então eu prefiro tirar essa opção e colocar um voltímetro para medir a entrada, caso o valor do gerador, caso eu queira isso, tá? O Start Display vai começar no 0 mesmo e vai terminar para a gente ver uns 3 ciclos, né? Já que o período é de 17 milissegundos aproximadamente, a gente vai ter 3 ciclos, uns 50 mili vai ser suficiente. Então a gente vai dar um OK. Olha só. Agora vamos analisar esse gráfico aqui. Deixa eu até fazer o seguinte. A gente vai identificar melhor as saídas. Então, output. Chama isso aqui de V0. Load. VC. E VG, que é o V de gerador. Assim eu consigo identificar melhor as medidas que eu tenho lá, né? Então vamos repetir a análise para ele mudar esses nomes lá no gráfico. E aí a gente vai dar um separate curves aqui. Ótimo. E a gente consegue identificar cada coisa aqui, ó, bem certinho. Vamos ver aqui a tensão na saída, né? Então a gente pode comparar aqui com a tensão do gerador, ó. A tensão do gerador é aquele seno certinho que sai da tomada, né? E olha só que interessante, ó, o V0 não é mais a mesma forma de onda, tá vendo? Ela tá bastante tempo em 0, né? E essa daqui tem só um ponto em 0. Isso faz com que a gente tenha um ajuste da tensão. A tensão não é mais fixa em 220 volts RMS, mas sim num outro valor. A gente pode até verificar isso pedindo os averages aqui, né? Selecionando a curva, né? Já fiz isso em outros vídeos. A gente seleciona a curva, ela fica vermelha e a gente vai aqui em Process Averages. E aqui a gente tem um valor RMS que não é mais 220, é 157.9 volts. Se a gente comparar com o valor RMS da entrada, que é de aproximadamente 220 volts. Então a gente conseguiu já ajustar esse valor, né? A corrente na carga segue a mesma forma de onda, ou seja, então multiplicando a tensão pela potência, a gente já vê que se a gente tivesse uma forma de onda da corrente nessa mesma forma, a gente teria uma potência maior, né? na lâmpada, no caso, né? E aqui é a tensão de controle lá do capacitor no triac. O triac DB3 é um triac que dispara em aproximadamente 30 volts, tá? No caso esse aqui está disparando em 34, em menos 34. E aqui é o tempo que leva para ele disparar. Esse tempo é dado por aquele RC, né? E o potenciômetro vai fazer com que esse RC mude, esse tempo mude. Então a gente vai fazer uma série de simulações agora para ver que esse tempo vai mudar mesmo, tá? E aí a gente tem esse fenômeno aqui de corte de parte dessa onda aqui, para que a gente possa ajustar a tensão de forma gradativa, a tensão na carga, né?
Então vamos aqui a 100%, por exemplo. Vamos rever as fórmulas de ondas. Olha só que interessante. A gente percebe que ele já cai bem mais rápido, né? Ele tem um comportamento de cair bem mais rápido, e a curva do seno do VG1 ela fica mais reconstituída. Ainda tem um pedacinho aqui que fica em zero, isso não tem como escapar, tá? É uma característica natural desse circuito. Mas ele consegue chegar aqui numa tensão máxima, né, de 215 volts RMS, quase a potência máxima da lâmpada, né? Então a corrente aqui também fica bem quase senoidal, e a gente vê a diferença de tempo aqui em que ele faz essa transição, chega de menos 34 até 34 volts para disparar o triac numa direção de corrente e na outra direção de corrente menos 34. Então ele muda o tempo, né? Vamos mudar um pouquinho aqui também. Vamos colocar um outro valor aqui, tipo 30. Olha que interessante. Já tem um tempo bem maior aqui no capacitor, né? E aí a gente coloca menos tensão na carga. Vamos ver quanto? 122, por exemplo. E assim a gente vai explorando, tá? Tem um detalhe aqui, por exemplo, que às vezes não acontece na prática com esses valores de componente, e às vezes acontece. Isso vai depender muito da variabilidade desse componente na prática, tá? Que é a seguinte: quando eu chego no valor zero, tá aqui na simulação o dimmer vai desligar. O que eu quero dizer com desligar? Em momento algum ele vai deixar ele desliga, não tem corrente na carga e não tem tensão na carga. Só no primeiro ciclo aqui que ele chega a ligar, mas isso não se mantém, né? Então algumas vezes é necessário fazer um ajuste aqui, né, em relação a essa resistência máxima aqui, né? Então uma maneira de fazer esse ajuste é colocar um resistorzinho aqui em paralelo para evitar que ele, para ajustar essa resistência máxima que ele chega. A gente coloca um resistor de 1 mega aqui, e aí repete a simulação, você vai ver que ele vai funcionar, né? Outra característica do dimmer, né, para que ele fique, ele não desliga no potenciômetro, né? Você pode até colocar uma chave liga e desliga e tal, mas ele vai de um máximo até um valor mínimo, não chega a desligar o equipamento. Então por isso que a gente tem que manter a forma de onda, mesmo que menorzinha possível aqui, né? Esse recorte, para que ele continue funcionando, né? Mesmo com se fosse uma lâmpada incandescente, ia estar brilhando bem fraquinho, mas ela não pode desligar no máximo ou antes de chegar no potenciômetro no máximo, né? Não seria adequado isso. Esse ajuste aqui, muitas vezes tu pode usar os componentes desses mesmos valores aqui, mas isso vai depender de várias outras características que você está usando na prática, tá? Então, do triac, do diac, do triac. Então é algo que é um ajuste para a prática, tá? Muitas vezes isso não é necessário, tá? A gente trabalha bastante com esse circuito em algumas unidades curriculares que eu leciono, e muitas vezes não é necessário esse ajuste aqui, mas outras vezes sim, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha sido legal. Não, falta mais uma coisa.
Agora a gente vai aprender o seguinte, ó. Ok, eu tenho um resultado aqui no gráfico do Tina, mas às vezes eu quero, por exemplo, exportar esses dados para fazer um plot num outro software, né? Por exemplo, GnuPlot, Scilab, Octave, MATLAB, até para poder comparar, né? Com traçar gráficos de comparação, teórico, simulado, prático, né? Se for para bancada e for lá no osciloscópio, eu posso também, em vez de tirar uma foto da tela, eu posso colocar um pendrive hoje em dia nos osciloscópios digitais e capturar aí os pontos ordenados dos gráficos, né? Então o que eu vou fazer aqui é exportar. Essa figura pode ser exportada como imagem, que são essas três opções, ou como texto. E essa opção como texto é que é a opção que a gente faz para trabalhar com esses dados aqui, por exemplo, num software matemático. Então a gente pode botar o nome que quiser aqui, ele dá um nome de T-Curve, por exemplo, Dimmer. E Dimmer em 0%, por exemplo. E aí a gente salva. Como usar depois esses dados, eu posso depois fazer um vídeo só para isso, tá, gente? Mas por enquanto é isso. Então a gente fez a simulação, gerou gráficos, entendeu aí de forma superficial e como o circuito funciona, sem entrar em muitos detalhes. E depois a gente vai ver em outro vídeo como tratar esses dados, tá? Espero que tenha sido legal para vocês, tenha sido válido. Um grande abraço para vocês.